Boa tarde, muito obrigado por virem aqui. Muito obrigado ao José Francisco e à Carlota pelo convite. Bom, vou falar um pouco de literatura e matemática, algumas interseções, e apesar de eu ter tido a sorte, desde relativamente cedo, de ter a possibilidade de aprender a saborear a boa literatura e a boa matemática, durante muitos anos, enfim, de vez em quando ia encontrando algumas relações e entre as duas ficava sempre deliciado, mas nunca dei particular atenção a esse aspecto, a essas interseções entre as duas áreas. Conheci algumas, mas tudo isso se alterou num acontecimento, resultado de imensas coincidências, numa ilha no meio do Atlântico, num sítio muito específico, numa esplanada, num dia muito específico, em que me encontrei também por uma sequência de acasos fortuitos. Aliás, será que não são todos os acontecimentos sequências de acasos fortuitos? Perante uma pessoa que tinha conhecido no dia anterior, e durante a conversa fui percebendo que essa pessoa era um bocadinho diferente das pessoas que eu tinha conhecido até então. Porque quando lia qualquer coisa ou via um filme, saboreava aquilo e sabia as coisas, enfim, apreciava-os com uma profundidade que eu nunca tinha visto em ninguém. E, enfim, depois, mais tarde, vim a saber que um dos lemas com que essa pessoa vive tem a ver com um pequeno poema delicioso: ver só com os olhos é fácil e vão, por dentro das coisas é que as coisas são. E, portanto, quando essa pessoa me falou, eu já estava alertado, quando me falou de Proust, que eu conhecia e já tinha tentado ler há muitos anos, mas pensava, porque ler este e não outros, não tinha percebido a grande diferença que há entre Proust e os outros. Quando essa pessoa me falou do Proust, falou de uma maneira que eu percebi imediatamente que estava ali uma coisa que eu não podia deixar de ler. E assim, quando voltei ao continente, mal pude, fui a uma livraria e comprei a tradução que me tinha recomendado, do Pedro Taman, e comecei a ler. E fui lendo, e lendo, e lendo. E, passado 9 meses, porque eu li-o saboreando, como tinha aprendido nessa conversa, e fui encontrando passagens absolutamente deliciosas, principalmente sob o ponto de vista filosófico. E fui fazendo anotações. Eu costumo fazer, quando leio algum livro, fazer anotações em papel, só que fui acumulando tantos papéis, mas mesmo tantos, comecei a escrever um documento com essas observações, as partes que eu achava mais interessantes. Esse documento tem 50 e tal páginas, e no meio, por acaso, não era aquilo que mais me interessava, mas havia algumas metáforas em que o Proust usava a matemática de uma maneira também surpreendente, em que mostrava claramente que o Proust via as coisas por dentro das coisas. Bom, e portanto, em 2016, mais ou menos, quando o José Francisco me lançou o desafio de participar num encontro sobre matemática e literatura, eu estava preparado para, tendo um exemplo muito concreto e, enfim, organizámos este evento, o José Francisco e a Carlota, eu participei um bocadinho, e logo no primeiro encontro houve muitas dessas interseções, algumas que eu conhecia, outras que não fazia ideia: Luís de Camões com Pedro Nunes, Anastácio da Cunha, russos, húngaros, franceses. Bom, organizámos um segundo em 2017, em que, para além daqueles e outros, fiquei a saber, e também nunca tinha pensado disto, que o Galileu Galilei, as obras dele são obras de certo ponto de vista literário, alguém que escrevia mesmo muito bem, que o Félix Hausdorff escrevia com um pseudónimo, e que havia um matemático espanhol que ganhou o Prémio Nobel da Literatura, o José Echegaray, não sei se estou a dizer bem, e com isso compartilha a distinção. Houve um outro matemático que ganhou o Prémio Nobel da Literatura, não sei se sabem quem é. Aqui um rápido quiz à audiência. Qual é o segundo matemático que ganhou o Prémio Nobel da Literatura? Bertrand Russell.
Foram apanhados de surpresa, ok. Bom, e este ano houve um terceiro em que se falou de várias outras pessoas e, claro, em vários destes encontros falou-se do Oulipo, um grupo francês, e as interseções com o Bourbaki, passando pela banda desenhada e a ficção científica. Bom, no ano passado eu participei uma pequena, não sei se posso chamar de tertúlia, mas uma pequena sessão com um poeta, o João Luís Barreto Xavier, e conversei com ele um pouco antes sobre o que é que havíamos de fazer e essa conversa também me pôs a pensar um bocadinho, porque eu sentia que havia analogias entre a matemática e a poesia e a literatura em geral, mas eu queria, enfim, tornar isso claro. E comecei a pensar num mapa. Isto é uma coisa ainda extremamente rudimentar. Por exemplo, que esta relação vocabulário, ortografia e gramática tem apenas a ver com a parte técnica, que na matemática são os cálculos. Isto porque a maior parte das pessoas, em particular no início, o Barreto de Guimarães achava, ele não via bem a relação com a matemática, porque via a matemática muito como uma parte só dos cálculos. Bom, mas é claro para qualquer matemático que os teoremas e, essencialmente, as suas demonstrações podem ser, e quando são boas, são poemas. E as metáforas são conceitos novos que aparecem em matemática, nós destilamos isso em metáforas. Isto, como eu disse, está muito incompleto, estou muito, muito insatisfeito, é apenas um princípio. Se alguém quiser aprofundar este mapa, é mais que bem-vindo e gostava de ouvir ideias. Mas, essencialmente, o que eu percebi com esse diálogo é que há um objetivo comum entre a matemática e a literatura e a poesia, que é manifestar o invisível e tentar exprimir o que ainda não é exprimível. A boa poesia, eu não vou definir o que é boa poesia, mas quando se vê sabe-se o que é isso que faz. E aqui eu gostava de trazer alguns exemplos do ponto de vista literário. O primeiro exemplo, esta frase. Quando na manhã clara de março o escultor chegou à murta, todas as vidraças estavam escancaradas à carícia do sol nado. Às escâncaras se encontrava igualmente o portão, através do qual luzia ao fundo, como a aguarela encaixilhada, o verde da horta, muito fresco e transparente, sob o lume primaveril dos pessegueiros. Esta última parte, o verde da horta, muito fresco e transparente, sob o lume primaveril dos pessegueiros. A pessoa quase consegue sentir. É uma descrição que é exata, não é? Tem as palavras certas, mínimas, para descrever sensações que é difícil escrever com outras palavras. Isto é do Aquilino Ribeiro, um livro fabuloso, O Homem que Matou o Diabo. Eu aqui peço desculpa, mas eu não consegui encontrar exemplos melhores do que no Proust. Portanto, eu vou dar alguns exemplos do Proust. O seguinte é quando o Proust, o narrador, que é mais ou menos o Proust, mas não é bem, quando o narrador entra num quarto do amigo, está no quartel, acho que é o Robert Saint-Loup, e vê uma fotografia de uma tia dele, que é a duquesa de Guermantes, pelo qual o narrador estava apaixonado, mas só via de longe, e, aliás, fazia uns passeios para interceptar os passeios, quando descobriu que ela passeava a uma certa hora, de certo dia, só para momentaneamente a ver. Então vê na mesa do amigo uma fotografia da duquesa de Guermantes. E ele descreve a sensação. Isto, reparem, numa altura em que as fotografias não eram tão comuns como foram depois. Escreve ele, essas linhas da senhora de Guermantes, que quase me parecia proibido contemplar, poderia estudá-las ali, na fotografia, como um tratado da única geometria com valor para mim. É difícil dizer isto com melhores palavras. Ou então, parem nesta frase de Proust, os preconceitos orgulhosamente humildes de um snobismo evangélico. Tantos significados nestas poucas palavras, tantas ideias concentradas em tão poucas palavras, porque estas são as melhores palavras para descrever o que ele quer descrever. Ou então, também estas ideias que me espantaram quando li o Proust. Os grandes literatos nunca fizeram senão uma obra, ou antes, refrataram através de meios diferentes uma mesma beleza que trazem ao mundo. Percebem? Segundo Proust, esse é o papel do escritor, é trazer uma beleza, a mesma beleza, refratada de maneira diferente, escrita de maneira diferente ao mundo.
Ou ainda, a obra do escritor não passa de uma espécie de instrumento óptico que ele oferece ao leitor, a fim de lhe permitir discernir aquilo que, se não fosse aquele livro, ele porventura nunca veria dentro de si mesmo. São frases curtas, simples, que revelam verdades profundas. Um exemplo matemático. Eu vejo algumas pessoas aqui suspense. Um exemplo matemático. Considerem a seguinte questão. Imaginem uma quadrícula, pode ser de um chão. Imaginem que querem cobrir com azulejos, falámos hoje várias vezes, azulejos daquele tipo que eu vou chamar dominós. Bom, se quiséssemos cobrir aquela quadrícula com aqueles azulejos, quantos precisávamos? Bem, aí entra a parte básica da matemática, contagem. Contamos os quadradinhos, é fácil contar de uma maneira organizada, temos 9 vezes 7 em cima, 3 vezes 7 em baixo, dá 12 vezes 7, dá 84. Como cada dominó cobre 2, é preciso 42. Podemos pô-los assim, podemos pô-los assim. Se tentarem, nunca vão conseguir. E podem tentar, o número de tentativas, eu vim no comboio a tentar estimar, mas é um problema combinatório complicado, portanto deixo a audiência como exercício, quem gostar disto, mas eu estimo assim, por alto, que deve ser pelo menos, centenas de milhares de milhões, o número de tentativas. No entanto, eu obviamente não fiz essas tentativas todas, mas eu tenho a certeza absoluta que isto é impossível de fazer. Porquê? Bom, é preciso ver mais fundo, é preciso tornar visível o invisível. E a maneira como se torna aqui o invisível visível é assim. Se eu colorir aquilo como um tabuleiro de xadrez, que não estava lá, e agora reparar, cada um dos meus azulejos dominó cobre sempre, qualquer posição que eu ponha, um quadrado verde e um quadrado cinzento. Ora, se contarmos, há 43 verdes e 41 cinzentos. Portanto, quando eu vou cobrir, como cada dominó vai cobrir sempre um de cada, emparelhar um verde, um cinzento, um verde, um cinzento, no fim vão sobrar pelo menos 2 verdes que um dominó não pode cobrir. Isto é ou não um exemplo de que ver com os olhos é fácil e vão, e dentro das coisas é que as coisas são. Bom, alguém que também viu mais fundo esta relação entre a matemática e a poesia foi um poeta matemático, ou um matemático poeta, não sei bem em português, o Joaquim Namorado, que escreveu num apontamento que infelizmente não desenvolveu. Isto é um fragmento de algo que ele provavelmente pensava escrever, ninguém sabe. Escreveu o seguinte: a matemática e a literatura são duas formas de entender o mundo e a vida. Hoje, o estudo da linguística utiliza como instrumento de eleição a lógica matemática. A matemática tem servido os avanços da linguística para resolver alguns problemas e corrigir ideias feitas, mas erradas, da teoria dos números. Eu não sei o que é exatamente ele se está a referir aqui, mas talvez poderia estar às teorias de Gödel, aos teoremas de Gödel. Poderia ser. Assim, logo nos seus fundamentos, a matemática e a literatura têm uma base comum. Mas, entre as duas maneiras de exprimir o real, encontraremos a mesma necessidade de rigor e o mesmo essencial papel da imaginação. E, finalmente, gostava de compartilhar também aqui com vocês umas palavras de um poeta português que também via muito fundo e que escreveu a mais bela homenagem que alguém jamais escreveu a um matemático. O poeta José Gomes Ferreira, e que escreveu um texto, que eu vou ler na íntegra, intitulado Verdadeiro Poeta Era Ele. Escreveu isto em 1975. Eu vejo ali o José Francisco Rodrigues tentar adivinhar quem será o matemático. Não? Ok. Ele escreveu o seguinte, várias pessoas intrigadas, alguém sabe quem era o matemático sobre o qual ele escreveu? Isto é infelizmente um texto relativamente desconhecido. O adjetivo fascinante, embora já com o brilho muito gasto de tanto uso desatento. Eu vou parar porque esta frase é fabulosa, não é? Eu repito, o adjetivo fascinante, embora já com o brilho muito gasto de tanto uso desatento, ainda me parece ser o mais próprio para definir a personalidade de Bento Caraça. Camponês mal escondido no cotidiano da cidade,
lábios estreitos para tornar as palavras voluntárias, sempre que encontrava alguém de quem gostava, lançava para o mundo a ponte do seu sorriso inteligente e saudava-me. Olá, poeta. Entre nós havia esse pacto de convívio. Ambos representávamos atores provisórios do eterno diálogo das duas linguagens, tão desiguais por fora, mas afinal tão misteriosamente enlaçadas, a matemática e a poesia. Mais um exemplo do ver com os olhos tão desiguais por fora, mas afinal tão misteriosamente enlaçadas, a matemática e a poesia. Eu simulava o poeta anarquista refilão desordeiro e imprecador, ele o homem que se fingia pasmado com a minha fantasia à solta. Para isso, bastava-me repetir as brincadeiras do costume, algumas, vamos lá, bem pouco originais. Descrevia-lhe com pormenores da ocasião as minhas invenções mais recentes. A máquina de fabricar angústia, as bigornas de prata e real onde se forjavam estrelas para substituir as que iam secando no céu, os altos fornos de fundir coisa nenhuma. Oh, este poeta. E ria, feliz por haver imaginação no mundo, arte, música, poetas desordenadores da vida parva. Mas quando nos separávamos, coisa curiosa, eu sentia que o verdadeiro poeta era ele. Aquele homem superior onde sempre encontrei apenas um único desejo de missão, o de viver como se cumprisse um ato poético. E cumpriu. Portanto, com este texto, José Gomes Ferreira mostra que via mais fundo. E termino aqui. Muito obrigado pela vossa atenção.